Boa noite a todos, meu nome é Aras Duarte, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui na nossa sala virtual da Omnis Mind. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma verificação. Como é que está o som? Vocês estão me ouvindo? Vocês podem responder aqui no canto inferior esquerdo? Boa noite, Reginaldo, Paulo, Rita, César, Hanna, Edmar, né? Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço novamente a presença de vocês aqui nessa palestra sobre como estudar melhor e aprender mais, onde eu vou estar falando, focando bem nas atitudes eficazes do estudante nota 10. Daquele estudante que contém um ótimo rendimento dos seus estudos. E não pensando apenas em estudante, mas em pessoas que têm uma facilidade maior em estar retendo e aprendendo mais informações. E sempre como eu gosto, né, de estar no início da palestra, estar dando algumas informações que são bem práticas sobre essa palestra. Alguns aqui já assistiram alguma das minhas palestras e outros eu sei que é a primeira vez. Eu sempre, no final da palestra, eu abro para perguntas e respostas. Mas se quando eu estiver falando de alguma informação e você ficou com alguma dúvida, você pode fazer a pergunta durante a palestra. Tá? Não fique com a dúvida. Use, como vocês já estão usando aqui, o bate-papo de texto aqui no canto esquerdo. Escreva, quando vier alguma dúvida, escreva. Eu não prometo estar respondendo bem naquele momento, porque tudo vai depender do ritmo aqui da palestra. Mas sempre, quando eu tiver um tempo, eu vou parar e vou estar respondendo a sua palestra. Desculpe, a sua pergunta. E no final toda essa apresentação, também vou estar abrindo um espaço somente para isso. Uma outra informação que é muito importante. Infelizmente, a parte de internet às vezes pode trazer problemas. E os problemas podem estar em vários lugares, tanto no servidor que oferece esse sistema, desculpa, tá? Pode ter algo da minha conexão, do meu computador, ou mesmo da sua conexão e do seu computador. Então, se algum momento, durante a palestra, algo acontecer, por exemplo, ficar sem som, tá? A melhor maneira de recuperar o sistema é você sair da sala e voltar para ela novamente. Geralmente isso resolve todos os tipos de problemas. Mas vamos lá. Então, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Aras Duarte, eu tenho uma formação em engenharia mecânica e administração de empresas e sou o diretor, né, o dono dessa empresa, a Omnis Mind, onde o meu foco, o meu trabalho é muito voltado para o aprendizado. Né, ajudar as pessoas a aprenderem mais. E eu já faço isso por quase 18 anos. Foi bem no momento da minha vida, porque eu trabalhei como engenheiro. Trabalhei por quase 10 anos em 2 empresas e teve um momento que eu percebi que eu estava insatisfeito. Eu imagino até que alguns de vocês já devem ter passado por isso. E dentro dessa insatisfação e dentro dessa minha reflexão sobre como eu estava, uma coisa que eu percebi é que eu não estava mais satisfeito com a minha profissão. Eu não estava mais interessado em uma atividade técnica. Até aí tudo bem, foi ótimo ter descoberto isso. O grande problema é que realmente eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia, tá bom, agora que eu sei que eu não quero, o que eu quero? O que eu quero fazer? O que eu quero para a minha atividade profissional? Isso eu não sabia. E eu comecei a procurar, né? Eu não podia ficar parado, evidentemente. Comecei a entrar toda uma área de humanas, principalmente pela programação neurolinguística, atuando um pouco nessa área, né? Conhecendo pessoas dessa área. E foi nesse momento que eu tive contato com o que seria a fotoleitura ou photoreading, que é um dos cursos que eu ministro. E aquilo me despertou um grande interesse. Mas a princípio ele me despertou interesse da seguinte forma. Poxa, eu estou precisando saber o que eu quero. Eu preciso ter ferramentas para me aprofundar o mais rapidamente possível nessa minha nova atividade que eu já logo devo descobrir. E foi quando eu comecei, né, fiz a formação em photoreading, né, e isso
começou a me abrir um outro campo sobre o aprendizado em si, né? Aprendizagem acelerada, brain-based learning, accelerated learning, várias coisas dessa forma. Foi quando eu achava que aquilo ia ser uma ferramenta para me ajudar a descobrir o que eu queria, e quando eu estava me aprofundando, aí eu descobri, eu quero ensinar isso, eu quero passar essas coisas, todas essas coisas que eu aprendi, quero passar para as pessoas. E isso tem sido a minha missão por quase 18 anos. Eu quero, né, ajudar as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Eu quero ajudar as pessoas que têm muita necessidade de lidar com muita informação, e aqui não necessariamente eu estou falando de estudantes, mas porque o aprender e estudar, né, eles estão juntos. E isso é algo que nós temos que fazer sempre. Nós temos que nos manter atualizados. Nós temos que ter as informações mais atualizadas da nossa área de trabalho. Então eu quero ajudar essas pessoas a terem mais foco, organização e técnicas e estratégias eficazes de aprendizagem, para que realmente possam estar absorvendo a informação ou entendendo a informação que deseja, com mais tranquilidade, com mais confiança, com uma atitude interna melhor para poder saber mais, cada vez mais, e se manter atualizado nesse mundo de excesso de informação. E isso que eu faço, ele se baseia em 3 trabalhos. Em 3 trabalhos que eu chamo da trilogia do aprendizado. O primeiro trabalho, né, o que dá mais tempo, que é o que eu chamo de leitura 2.0, que também muitos se conhecem como fotoleitura, que é um trabalho mais voltado para a leitura e o aprendizado. O outro que é o Como Aprender a Aprender, que foi até tema de uma palestra da semana passada, e vai ser um curso agora no próximo final de semana. E o Como Estudar Melhor e Aprender Mais, que é exatamente o tema de hoje. E todas essas 3 atividades, né, eles têm um único foco. O objetivo dos 3 é ajudar a acelerar o aprendizado. O que acontece é que eles se complementam. São trabalhos complementares. Tem um foco um pouco distinto, mas eles são complementares. O Leitura 2.0, como o nome já diz, o foco é a leitura. Como usar a leitura para aprender. No Como Aprender a Aprender, o foco é desenvolver outras ferramentas, outras estratégias ou outros meios de aprendizado que não seja a leitura. Nós temos muitas ferramentas de aprendizado. E o Estudar Melhor, né, é focar mais na parte interna do estudante, no sentido de que como ele tem que estar internamente para iniciar um processo mais eficaz de aprendizado. Por isso que eu coloco aqui, por exemplo, que no Leitura 2.0 é 80% de estratégia e 20% de atitude, né? Quando eu falo atitude interna. O Aprender a Aprender é meio a meio. Dou estratégias, mas também trabalho bastante a parte interna. E o Como Estudar Melhor, trabalho mais a parte interna. Pois a grande diferença realmente entre um estudante eficaz não é tanto as estratégias que ele usa, mas sim a maneira como ele pensa, como ele se comporta. Isso é o principal. Vamos, né, dando continuidade. Né, vocês estão vendo essa palavra aí na frente, estudar, que todos vocês devem conhecer muito bem. Eu gostaria de saber o seguinte: quando você pensa nisso, quando você pensa em estudar, ou tem essa necessidade de estudar, como você se sente? O que vem para você quando você ouve isso, ou vê isso? Não, eu preciso estudar, ou somente a palavra. Quais são as imagens mentais? Como é que você se sente? O que você se fala quando você ouve ou vê essa palavra? Estudar. Você pode escrever aqui para mim, por favor? Aqui no bate-papo de texto. Fico feliz, mas apavorada pela quantidade de material, isso é muito comum.
Roberta, um desafio. Luiz César, estresse. Tá? Mateus, eu me sinto preocupado. Ana Carolina, desespero. Né? Paulo, como vou estudar isso? Né? Éder, desgastante. Regina, curiosidade, legal, muito legal essa postura. Rita, prazer, ótimo. Léo, trabalho árduo. Né? Vocês estão vendo aqui, vendo essas respostas, né? Muitos com uma experiência, vamos dizer assim, mais negativa. Reginaldo, me vejo rodeado de livros e me desanimo. Tá? Hanna, busca. Tá. Eu diria que, né, Vinícius, quantidade de matéria. Muito do que vocês estão me falando, eu posso até exemplificar com algumas imagens. Né? Rodeado de livro, desânimo. Aliás, isso aqui é até de desespero. Né? Porque muita coisa. Né? Muita coisa para estar lidando. Uma outra imagem, eu acho que exemplifica muito do que vocês me falaram. Né? É tanta coisa que eu fico desanimado. Aliás, chego até a dormir. Né? Dá sono, estudar dá sono. O Matheus está falando. Atualmente estou estudando para... Opa, cortou. Bem, depois a gente continua, Matheus. Para exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é muita informação. Muita informação. E tem uma outra imagem que eu gosto muito, né? Que é aquela que é tanta informação que você até relaxa. Né? Relaxa no sentido de não... já que não dá mesmo, então não vou fazer nada. Tá? É uma postura até de desistência. Né? E esses dias, né, quando eu estava montando essa palestra, ou procurando essas imagens, né, que exemplificam muito da experiência das pessoas, ou da boa parte, não de todo mundo, mas de boa parte das pessoas, quando pensam em estudar, eu achei uma definição na internet sobre o que é estudar e eu quero passar aqui para vocês. Isso aqui eu achei na internet esses dias. Estudar, o que é? É o ato de olhar revistas, comer e assistir televisão com um livro próximo a você. Que para mim acho que representa bem a atitude aqui dessa imagem, né? Aqui do gato. Tá? Tudo bem, eu estou com meu material de estudo, mas estou fazendo várias outras coisas. Eu tenho o que eu preciso, mas vou fazer várias outras coisas. Eu também nunca vi essa definição, César. Eu achei esses dias, eu adorei. Tá? Nesse sentido, para mostrar uma situação que muitas pessoas estão passando hoje. E eu acredito que muitos de vocês estão assim. Não que vocês estejam fazendo isso, né? Isso aqui é só uma brincadeira, evidentemente. Mas aquele estado do desânimo, da percepção que é tanta coisa, de se sentir incapaz, isso é muito comum nas pessoas. Mas é muito comum. Mas aí deve ficar aquela pergunta, bem, é assim, mas eu quero algo de diferente. Aliás, muitos de vocês já falaram que a gente usa pouco a nossa capacidade cerebral. Muitos de vocês sabem que nós temos uma capacidade muito grande de processar informação. Aliás, todos nós temos a capacidade de ter experiências muito gratificantes no estudo, de ter experiências muito gratificantes no nosso aprendizado. Aí, para representar a nossa potencialidade, né, eu gostaria de mostrar para vocês essa imagem, né, de se sentir capaz, de se sentir vibrante em estar aprendendo algo, de se sentir confiante, de ter uma percepção de que é possível. E até mesmo, por que não, de se sentir um gênio. Eu acho que a natureza do ser humano para mim, uma natureza de genialidade. Como é que assim uma criança, todos nós com 1, 2, 3 anos de idade, aprendemos a falar? Que é uma atividade extremamente complexa, E a gente aprende a falar com 2, 3 anos de idade. Aprende a andar. Experimenta o mundo com essa idade. E depois parece que a gente vai crescendo e por vários motivos, que eu não vou estar entrando nesses detalhes, mas a gente acaba desaprendendo ou se restringindo. A gente perde
essa nossa possibilidade, como está sendo mostrada aqui nessa imagem. Mateus escreveu aqui: ainda mais quando somos reprovados em alguma prova ou concurso. Sem dúvida, Mateus, né? Tem um tipo de feedback de algo que você fez, não deu certo, aí tem uma interpretação desse feedback. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que acaba trazendo um estado que não ajuda nos outros tipos de estudos que você tem que estar fazendo. Então acho que a pergunta que deve estar ficando aqui é: bem, se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho essa capacidade, como eu posso ser? Como eu posso me tornar um estudante eficiente ou mais eficiente? Isso aqui, as coisas que eu vou estar falando hoje não é apenas para aqueles que têm dificuldades, mas para aqueles que também têm as facilidades. Para que possa ser ainda mais fácil. Para que possa ainda se aprofundar ainda mais naquilo que se precisa. O Sérgio aqui está falando: eu recebi um e-mail assim esses dias. A criança aprende uma coisa muito complexa, que é aprender a falar com 2 anos. Somos capazes de fazer o que quiser. Somos capazes de fazer o que queremos. Somos capazes de desenvolver aquilo que a gente põe atenção e foco. Então, como ser, o nosso foco aqui é como se tornar um estudante mais eficiente. Primeira coisa que tem, aliás, a coisa acho que mais importante que tem que ser entendida é que o estudar, o aprender, é um trabalho interior. É algo que começa dentro. Ele pode ser expresso através de estratégias, através de comportamentos, mas começa dentro. Aliás, o que eu vou estar falando agora para vocês, eles vêm exatamente de um estudo feito por um americano chamado Tim Howell. O Tim, ele, uma pessoa assim, dentro da área de programação neurolinguística, uma pessoa assim, com grande conhecimento, e ele modelou estudantes nota 10. Ele fez as mesmas perguntas. O que esses estudantes fazem que os outros não fazem? O que tem de diferente? O que ele descobriu? Que é o tema disso que do que eu vou estar falando hoje aqui para vocês. Que essa pessoa, um estudante eficaz, ou nota 10, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, mais inteligente do que os outros. Não tem nada a ver com inteligência. Tem muito a ver com atitudes. O rendimento dele tem que ver com as suas atitudes internas. E algumas dessas atitudes são, né, de ter objetivos claros, de ter uma forma de pensar que facilita o aprendizado. Ele tem 4 compromissos que ele nunca abre mão desses compromissos. Ele sabe se organizar para estudar. E tem certas estratégias, né, que é uma coisa que eu vou estar ensinando algumas para vocês aqui. Né, e ele consegue se expressar através de estratégias que são mais eficazes. Certo que o principal começa dentro. E esse principal, ele começa em ter muito claro o que ele quer. Vocês têm objetivos de estudo? Vocês têm objetivos para quando vocês estão estudando ou estão aprendendo? Essa aqui é uma pergunta para vocês. Já pensaram nisso? Quando você vai estudar, você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer aprender? O que você quer extrair da informação? A Rita está falando que sim. Que ótimo, Rita, que ótimo. Ana Carolina também está falando que sim. E os outros? Regina, sim, chegar no próximo desafio. Hanna também, ótimo, excelente. Tá? Sim, para a maioria dos assuntos, sim, mas o problema continua na retenção da informação. Bem, vamos ver mesmo, Roberta, outros é por curiosidade. Tá bom, vamos ver se você realmente tem objetivos que realmente te ajudam no teu aprendizado. Um estudante eficaz, ele tem objetivo, aliás, ele tem objetivos.
como se fossem 3 níveis. Ou seja, ele tem uma visão do que ele quer para o futuro. Vamos pensar assim, um objetivo de longo prazo. Ele tem um objetivo, vamos pensar assim, um objetivo de médio prazo, que está ligado à instituição que ele está estudando, a faculdade, o colégio. Né? Ele tem algo que ele espera conseguir daquela instituição e ele tem objetivos para cada uma das matérias. Então ele tem algo que é de futuro, que na verdade é o principal. Entenda, o principal não é para a matéria. O objetivo principal é o objetivo de longo prazo, porque este que é o motivador. E não é a matéria que motiva, e sim o que a pessoa quer para a sua vida lá na frente. Vamos ver. Me diga, quais são os seus sonhos? O que vocês querem para vocês? Quando você olha daqui a 5 anos, 10 anos no seu futuro, o que você espera para você? Como é que você se vê nesse seu futuro? Vocês podiam compartilhar um pouquinho dos seus sonhos? Eu acho que ser bem-sucedido é o que todos querem. Tudo bem, Éder, mas o que é ser bem-sucedido? O que precisa acontecer no seu futuro, na sua vida, para você dizer que você é bem-sucedido? César, terminar o curso de engenharia de computação e crescer profissionalmente, também tem um grande sonho em estudar fora. Estudar aonde? Olha, né, vocês estão me colocando coisas que eu estou vendo aqui que sim, são objetivos, mas eles estão me parecendo um pouco, como fala, subjetivos. Né? Estudar aonde? Né? O que se desenvolver de forma eficiente e eficaz? O que precisa estar acontecendo para que você perceba que isso está acontecendo? Eu vou falar, daqui para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre como desenvolver um objetivo, tá? Mas entendo, ele tem que começar a ser claro. O claro o suficiente para te motivar. Um bom estudante sabe o que ele quer. Ele tem uma visão de futuro do tipo, né, ele se vê, não, eu vou estar trabalhando numa empresa, tá voltado mais para a sustentabilidade, eu sou parte importante dessa empresa, onde eu ajudo pessoas a lidarem melhor, de uma forma mais, como é que fala? Uma forma melhor com o meio ambiente. Perceba, ele tem visões mais claras, mais específicas. Tá? Cuidado um pouco da maneira como você coloca os objetivos. E quando ele pensa no objetivo, aquilo que eu estava falando, como se fosse de médio prazo, é um objetivo voltado para a instituição de ensino que ele está. Ele pensa para a instituição de estudo que ele está. O foco dele é do tipo, que experiência eu quero ter nesse ambiente? Eu quero ser conhecido, eu quero fazer amigos. Perceba, ele tem um estudo, evidentemente, mas tem algo a mais. Que tipo de experiência eu quero ter aqui? Quero fazer relacionamentos, conhecer pessoas, fazer networking. Pessoas que depois possam me ajudar no meu crescimento profissional. Ter certos conhecimentos, habilidades para o meu crescimento pessoal e profissional. Tá? Ele tem um foco também para a instituição que ele está. E tem um foco específico, sem dúvida nenhuma, para cada uma das matérias. Ele pode pensar apenas em uma matéria, né? Falar, poxa, o que é importante eu aprender aqui? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. O que é interessante eu reter e aprender desta matéria? O que pode ser útil para mim no meu futuro profissional? Ou seja, são coisas assim um pouquinho mais focadas, mas o foco maior dele é aquilo que ele quer para o sonho dele. Gente,
Está um pouco mais claro para vocês, gente, o que isso estou querendo falar com o objetivo? Dessa importância de como se fosse um alinhamento, que ele vê o futuro, vê algo de médio prazo, que é uma experiência que está ligada a se relacionar com pessoas, e o específico. Eu sei que muitas pessoas têm uma falta de motivação para estar estudando certas matérias. A falta de motivação vem porque ele foca na matéria. Quando o motivador é o futuro. O que motiva a gente é o que está no futuro. É um cargo, tá? É uma condição financeira que um certo cargo vai oferecer, uma visão, uma missão que eu quero realizar. Tá? Isso que é o mais importante. E aí assim você consegue a motivação para às vezes lidar com certas matérias que são mais chatas. Vou dar um... Bem, então do objetivo, aí tem a parte interna. Rita está falando, o que me motiva é meu sonho de ser uma servidora pública. Sim, tá? Isso é mais palpável. E você sabe que você tem que fazer coisas aqui, por exemplo, como é servidora, você tem que passar num concurso público. Aliás, muitas pessoas estão fazendo concurso público. E muitas pessoas, elas têm um objetivo voltado na eu quero passar no concurso. Passar no concurso não é objetivo. Passar no concurso é meio. O objetivo é o cargo. E aquilo que o cargo oferece. Com talvez uma estabilidade, um salário acima da média do Brasil ou da região. Tá? Isso que se quer. Não é o concurso. Bem, vamos falar agora da parte interna. Como é que essa pessoa, como é que esse estudante ele pensa? Aqui, deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu vou deixar aqui para vocês algumas frases, são perguntas. E perceba, se você precisasse estudar, ou estivesse numa sala de aula, por exemplo, e começasse a se falar as seguintes frases. Como posso me livrar disto? Como eu posso agradar as outras pessoas? Quanto tempo falta para terminar esta aula? Se você começa a se falar essas coisas, ou quando você está estudando, ou quando você está assistindo uma aula ou algo assim, como é que fica o seu estado? Como é que você se sente quando você começa a se falar essas coisas? Ou essas frases? Desanimado, ansiosa, corre um bloqueio, né? Com certeza fica ansioso, né? Desanimada. Tá. Perceba, né? Não é o que está fora que está gerando, é o que se está se falando. Fechado ao aprendizado, ao aprender. Agora eu vou pôr outras frases, perceba como é que você começa a se sentir quando você começa a se falar essas coisas. O que é importante eu saber? Como isso irá me ajudar? Como eu posso reter mais essa informação? Como posso tornar essa informação interessante para mim? Agora, com esse tipo de frases, perceba como é que você começa a se sentir. Instigada, estimulada, à vontade, começando a pensar assim, parece que tudo fica mais fácil. Muito obrigado, Júlia. Motivado. Sentimento de motivação e atento, atenção. Tá? Motivado. Muito legal, muito obrigado. Percebam, né? O que está gerando, né? O que eu estou chamando de atitude mental, são aquelas coisas que você se fala. Nós temos um diálogo interno nosso acontecendo a todo instante. Nós nos falamos coisas. Se você começar a prestar atenção naquilo que você se fala, é essa falação que está gerando muitas vezes o seu estado emocional, ou está gerando a sua atitude perante alguma coisa. Se você começa a ter tipos de pensamentos ligados a essa parte, vamos dizer assim,
mais negativa, né, que eu chamo mais derrotista, você sabe muito bem qual vai ser o resultado. Não adianta ter estratégia maravilhosa se internamente não está funcionando. Agora, se você tem um outro tipo, né, que eu estou chamando de uma atitude mental inspiradora, onde você se fala coisas que são perguntas que te movem, perguntas que te motivam, perguntas que fazem com que você use melhor a sua própria capacidade. Aí sim você está numa atitude mental que facilita você aprender qualquer coisa. Vai ter dificuldades, lógico. Todo o processo de aprendizado envolve dificuldades, esse é o desafio. Mas se você tem uma forma de pensar que é mais inspiradora, fica muito mais fácil estar passando pelos desafios, pelas dificuldades. Tá claro para vocês, gente? Vocês percebem bem a diferença entre os dois, né? Acho que isso é bem evidente. Obrigado, Regina. Vinícius, Paulo, obrigado. Vamos falar agora um pouco, né, eu falei de objetivo, de ter, né, objetivo de longo prazo, médio prazo, de curto prazo. Estou falando de uma forma de pensar, uma forma mais inspiradora. E uma outra coisa que um estudante nota 10, que ele segue como fosse uma bíblia, né, uma cartilha, são 4 compromissos. Ele se faz 4 compromissos. Sempre estuda. Se tem algo, ele se põe para ele, né? Todo dia eu tenho um horário para estudar. Todo dia eu tenho um horário para fazer o meu dever de casa. Eu considero que sempre tem algo para ser feito. E eu vou manter sempre um horário para isso. E vou usar esse horário para estar cumprindo isso que eu quero. Uma outra coisa. Ele se mantém em dia. Ele nunca estou exagerando, tá? Mas 90%, 95% das situações ele nunca deixa atrasar a matéria. Estude, né? Assim que se fala o seu nome, como trabalhar, estudar e estar em dia com a matéria? Essa é uma boa pergunta. É uma questão muito de organização, algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Você também tem que começar a encaixar. E mesmo tendo pouco tempo, como usar o seu tempo de uma forma mais eficiente para estudar aquela informação. E quando eu falo estudar algo, viu gente, isso aqui é para todos, não quer dizer que vocês têm que saber tudo. Eu acho que um dos maiores erros, ou um grande erro na hora de se estudar, é ter a expectativa que vai aprender tudo. Não vai, o aprendizado não é um processo linear, ele é uma experiência. Então, quando você trabalha com a informação de uma forma que vá aumentando a sua visão sobre a matéria, aí sim você está estudando melhor. E não apenas decorando informação. Então, esse estudante, né, ele se mantém em dia e ele evita estudar sempre de última hora. Aquela que, puxa, a prova é amanhã, então agora que eu vou começar a estudar. Que ele sabe que isso não é eficiente. Uma vez, na época da faculdade, teve uma situação que não foi comigo, mas foi com um colega, que ele tinha uma prova, né, como falei, eu fiz engenharia, era de resistências dos materiais. Toda faculdade tem aquelas matérias que é o terror das pessoas. E essa era uma delas. E ele estava tão desesperado com essa matéria que ele pegou o final de semana e estudou feito um louco. Quando eu falo estudou feito um louco, estudou horas e horas e horas. Aí varava a noite estudando. Então, Ana, você está fazendo engenharia, né? Tá, que essa é a matéria que é seu problema, resistência dos materiais. Né? Acho que ainda lembra um pouquinho disso. Então ele estudou feito um louco, né? Mal dormiu. Aí quando chegou na prova, que era na segunda-feira, às 7h30 da manhã, ele simplesmente pegou a prova, olhou para a prova
né, levantou, entregou a prova de volta e foi para casa dormir. Né, tirou 0. Ele estava com tanto sono, tão cansado, mas tão cansado que não via nada. Então, foi para casa dormir. Tá? Então, porque não é produtivo, gente. Não é produtivo. Gera mais estresse do que um estado de relaxamento. Uma outra coisa que um estudante eficaz faz, e que muitos não prestam atenção também nisso, que é atividade física e dormir. Por que da atividade física? Qual a importância da atividade física no aprendizado, no estudo? A atividade física, ela, vamos dizer assim, ela traz um certo equilíbrio. Quando você está estudando, você está usando muito uma energia mental, evidentemente. Então você tem que contrabalancear com alguma atividade diferente, com uma atividade contrária. O que vai criar esse equilíbrio? É a atividade física. Por exemplo, um atleta, como é que ele vai, que está sempre mexendo, né, com a parte física, como é que ele cria o equilíbrio que traz o descanso? Por uma atividade mental. Então, esse aluno, quando eu falo atividade física, ele andar, tá? Vai jogar bola com os amigos, vai andar de bicicleta, algo até que simples, que além de oxigenar o cérebro, né, o corpo todo, ele ajuda a equilibrar o mental e o físico. E o dormir bem é uma coisa muito importante. A retenção do aprendizado, ele acontece no momento de descanso. Isso é neurológico, isso os neurocientistas já falam. Qual a função do sono? Ele cria memória, o cérebro organiza informações, ele cria memória de aprendizados. É durante o sono e não durante o estudo. Por isso também é muito importante para quem está estudando fazer pequenos intervalos, pois é no intervalo que começa a ter uma retenção de informação. O Matheus está perguntando, professor, há um período correto para se estudar e um tempo adequado para dormir bem? Olha, Matheus, para mim isso é muito pessoal. Vocês têm que ver para cada um. Qual o período correto? Eu sou mais produtivo de manhã. Então eu dou preferência sempre para estudar nesse horário. Agora, talvez tem gente que pode ser mais produtivo de manhã, mas não é o horário que tem disponível. Só vai poder estudar à noite. Não tem jeito. Tá? Então, por isso o período assim é o que for possível. E acho, às vezes, muito mais adequado, muito mais produtivo você estudar, mesmo que pouco, mas você garantir bem o seu sono. Porque é no sono, como eu estou falando, a memória é organizada no sono. Tá? Ana, mais ou menos utilizo a técnica de Pomodoro para a retenção da atenção. O senhor recomenda? Como é que é a técnica do Pomodoro, Ana Carolina? Na verdade, eu não conheço, nunca ouvi falar dessa técnica. E você poderia me explicar, por favor? Que também é pergunta da Rita. Tá? Então, são compromissos que ele realmente, dificilmente ele abre mão delas. Né? Fazer o dever. Ana Carolina está falando 25 minutos de atenção focada na matéria, tá? E depois descanso, é isso? E 5 de descanso. Não, tá ótimo. Eu recomendo. Você pode fazer 25, eu diria que no máximo 50 minutos. No máximo 50 minutos. Tá? 25 tá bom. Tá muito bom também. Tá? Não, eu recomendo o que você está fazendo. Próximo ponto. Organização. Um estudante eficaz é um grande planejador. Ele sabe planejar o seu dia. Ele sabe planejar a sua semana. Ou seja, ele olha para por uma agenda, mas ele não está olhando o dia, ele primeiro olha a semana. E ele consegue falar, bem, eu tenho várias matérias para estudar.
dessas matérias, cada um está me pedindo certas coisas. Ele consegue organizar o seu dia, onde ele consegue incluir tudo o que ele quer. Então ele faz um ótimo planejamento semanal e diário de suas tarefas. Isso é uma dificuldade de muitas pessoas. Eu até mesmo, às vezes, eu já tive certas dificuldades em estar me organizando. Porque a gente está num mundo hoje, gente, com muito estímulo. Então muita coisa chama a nossa atenção. E se a gente não se organizar direito, a gente começa a usar o nosso tempo de uma forma que não é muito produtiva. Faz um monte de coisa durante o dia, realiza várias atividades, mas quando olha, não foi produtivo, ou seja, não rendeu. Ou nada do que foi feito está me levando mais próximo do que eu estou querendo. Ou seja, dos meus objetivos, da realização dos meus objetivos. E por isso que eu falei no início que um bom estudante tem muito claro o que ele quer. Ele sabe quais são os seus objetivos. E isso que guia ele está se organizando. E quando algo é muito grande, como eu coloquei aqui, ele divide em pedaços menores. Por exemplo, eu tenho que ler um livro, depois fazer uma resenha crítica. Poxa, ele sabe que não vai ler o livro, né, em meia hora. Então ele sabe, eu preciso de um certo tempo. Eu preciso de um tempo para estar lidando com essa informação e depois estar escrevendo sobre ela. Isso porque ele não fez o Leitura 2.0, senão daria para fazer em 2 horas. Mas isso é um assunto para uma outra palestra. E ele sabe, como eu estava falando, né, ele consegue pegar essa informação ou essa atividade que requer muito tempo e organizá-la em pequenos pedaços. Hoje eu faço meia hora, daqui a 2 dias eu faço outras, dedico mais meia hora, depois mais 1 hora e assim por diante. E aí para ele cumpre todos os seus prazos. Aquele compromisso, nunca deixar as coisas para a última hora. Ele faz isso com muita clareza. E para ele, tudo isso é uma rotina. Uma das coisas do estudo é criar rotina. A rotina envolve um certo horário, tá? Naquele horário eu vou estudar, nesse horário eu vou fazer essas atividades. É se habituar a isso. Júlia, professor, existiria um tempo adequado para estudo por dia? Não, Júlia, para mim essas coisas são muito pessoais. Tudo depende da vida de cada um, tudo depende do ritmo, tudo depende da quantidade de informação. O que eu acho é estudar muito não quer dizer que seja algo eficiente. Isso não está escrito aqui, mas isso também é uma postura de um estudante eficaz. Ele sabe que a quantidade não é o mais importante. Ele sabe que o que é importante é a qualidade. O que ele está querendo dizer com qualidade? É se ele está entendendo a informação. Perceba, não é que ele esteja memorizando a informação, mas ele está entendendo a informação. Se ele está entendendo, ele sabe que está no caminho certo. Mateus, professor, para um concurseiro, além do estudo realizado durante a semana, é essencial realizar uma prova treino em pleno domingo? Mateus, eu acho importante sempre você estar testando. Eu acho importante sempre você estar verificando o quanto você está entendendo daquela informação ou daquela matéria. Então, se você puder fazer simulados ou prova treino, sim, faça, é bom. Agora, está colocando em pleno domingo. Não deixe de descansar também, tá? Eu sei que concurso é um grande desafio. Fazer concurso público, a concorrência é muito grande, né? Você sabe bem melhor do que eu isso. Mas não deixe de se dar descanso. Se dê um momento para ir no cinema e passear, tá? Porque senão você cria um estresse tão grande, tá? Que o estresse começa a fazer com que o rendimento do seu estudo abaixe. Tá? Então se dê um dia de descanso, sim, por favor. Bem, eu já falei, né, já sobre quais são as atitudes desse
aluno eficaz, né? Ele sabe o que ele quer, a maneira de pensar é uma maneira mais inspiradora, ele sabe se organizar, tá? E ele usa, né? Ele tem aqueles 4 compromissos. E quais são algumas ações que ele faz que também trazem resultados? E aqui seriam algumas dicas que eu vou estar passando para vocês. Pensando em leitura, né, já que muito de estudo envolve ler, envolve a leitura. Então, como lidar com as informações escritas? Primeiro, olhe o todo do material. O que eu estou querendo dizer com isso? Pegou um livro de uma matéria, sei lá, Direito Constitucional, já que alguém aqui, eu sei que tem gente aqui de concurso público, ou, sei lá, Biologia, Engenharia, coisa assim. Primeiro observe, leia, início e final, dê uma folhada. Primeiro perceba o que o livro está te oferecendo. Como o livro está organizado. Porque para o nosso aprendizado, como eu falei um momento, nosso aprendizado não é um processo linear. Ele é um processo que eu diria mais holístico, mais tridimensional. Né, o vídeo está colocando, seria fazer uma pré-leitura desse tipo, mas no sentido de perceber o que é sendo oferecido. Então, nesse aprendizado que eu chamo de tridimensional, envolve o cérebro precisa ter uma percepção de todo o contexto, aí sim ele entende detalhes. Se não há o contexto, se não há essa percepção disso que eu estou falando, de uma visão geral, a informação do detalhe não é entendida, ou dificilmente é entendida. Eu estou falando de entendimento, hein? Não estou falando de memorização. Aliás, quando a gente não entende, a gente memoriza. Então, a leitura em si, primeiro se faz uma pré-leitura, e depois vai atrás daquilo que se quer. Perceba, de uma forma seletiva. Como assim seletiva? Aí que entra o objetivo que você está tendo para aquela matéria. Que informação você está querendo reter? Que informação você está querendo aprender? Então vá apenas atrás daquela informação. Terminou? E tudo bem, aí vai atrás de outra. Entendeu? Agora vai atrás de outra. Ou seja, é uma coisa por vez. Se você começa a estudar, ler, e começa a ler, está começando a ler um certo capítulo e está pensando em outro, ou de outro livro, de outra matéria, você está saindo do seu estado melhor para estar retendo informação e entendendo informação. Então, na leitura, e já que leitura mexe muito com memória de curto prazo, vocês precisam ler de uma forma que retenha mais, sabendo o que se quer, por isso que o objetivo é importante, primeiro percebendo a estrutura e depois indo atrás do que você realmente quer. Uma outra coisa muito importante, que é para retenção, não só para criação de memória, mas para estar criando entendimento, isso quando você está lendo, aquilo que você está lendo tem que ser relevante para você. Aí que a gente volta para aquela coisa que foi falado logo no início, objetivo, saber do que se deseja, sabendo o que deseja retirar daquele material. Se você começa a ler algo que não está ligado ao que você deseja, então essa informação se torna irrelevante. Então é uma coisa por vez. E no momento que você estiver lendo, comece a imaginar aquela informação, comece a ter imagens mentais daquela informação. Porque você começa... A maneira como o nosso cérebro organiza e trabalha com a informação é através de imagens. As imagens são coisas muito fortes. Então, imagine aquilo que você está lendo. E você começa a criar um tipo de estímulo mental que é muito mais forte. Junto com isto, você pode usar certas técnicas de anotação. Não sei se todos vocês conhecem, mas uma técnica muito poderosa, né, na hora de estar anotando, é um mapa mental. E para quem não conhece, eu vou mostrar como é um mapa mental. Mapa mental é uma técnica que se usa palavras, cores e desenhos,
né, nesse tipo de formato, que parece até um neurônio, onde esse tipo de formato ele cria um impacto muito mais vezes, muito mais forte no seu cérebro do que apenas uma anotação linear. Quando eu falo anotação linear é quando você começa a escrever tudo o que o professor fala, tudo que te vem na cabeça, assim, palavra por palavra. Aqui, não, você faz algo mais, como se fala assim, pictório, né? Com mais símbolos. É muito mais fácil você lembrar de um símbolo do que de uma palavra. É muito mais fácil lembrar de cores do que de palavras. Deixa eu ver o que o Vinícius está colocando aqui. Sempre utilizo os mapas mentais para o meu dia a dia, mas a dificuldade continua na retenção a longo prazo. Observa um pouco, Vinícius, nos seus objetivos. Talvez, né, gente, né, a leitura é uma atividade que mexe com memória de curto prazo. Como é que você torna essa memória de leitura uma memória de longo prazo? Uma das coisas, né, como eu estava falando aqui, está ligado, né, é você lidar com todo e detalhes. E nesse momento, focar apenas, ler apenas o que você realmente precisa. Por isso que eu estou falando de ter objetivos claros. E perceba, o objetivo claro não é eu preciso saber tudo. Isso não é um objetivo claro. Ele tem que ser específico. No momento que se lê, crie imagens e junto com isso desenhe. Perceba, não é só fazer o mapa mental, mas é todo esse processo na hora de montar o mapa mental. Isso ajuda na retenção. Hannah, você poderia ser um pouquinho mais clara? O que foi que você não entendeu? Professor, seria a mesma coisa que um método de associação. Num mapa mental você pode fazer associações também. Como onde vem a associação? Quando você põe um desenho representando uma informação. Tipo esse aqui, né? Aqui embaixo tem como fosse tem um alvo. Eu não sei desse mapa em particular, mas de repente você falou objetivo. Em vez de escrever objetivo, você põe esse símbolo. Né? Então, é muito mais. Então você faz esse tipo de associação. Mesmo com informações bem complexas, você pode reduzir tudo isso por pequenos símbolos. Vinícius está perguntando, processo de focagem? Sim, pode pensar dessa forma quando pensa em objetivo. Pensa para o momento. O que é que eu quero saber agora? Desta matéria, deste capítulo. Não põe, eu quero saber o capítulo. Isso é vago. O que especificamente eu quero saber? O flashcards. Isso aqui é uma técnica bem interessante. É você, principalmente quando você está lidando com conceitos. Você pode pegar, como esse exemplo aqui que eu tirei da internet, você pega um cartão e num lado dele você põe uma palavra. Como aqui está swimsuit, que é calção de banho, maiô. Então, você escreve a palavra ou o conceito e no verso você descreve, você explica esse conceito. Aqui no caso está sendo usado nesse exemplo para aprendizado de línguas, inglês e espanhol. E você pode fazer para vários termos que você precisa entender o assunto ou o seu significado. Então, de um lado você põe apenas o termo ou a palavra e atrás você descreve, você explica. E você fica com esses vários cartões. E como é que se lida com eles? De vez em quando você tiver um tempo, você pega o cartão e leia. Você lê o conceito e fala, o conceito, e tenta ver como é que está a memória. O conceito é esse, esse, esse. Se não veio nada, esqueceu, aí você olha atrás e lê. Tá, agora entendi. Tá. Aí pega um outro cartão. Ou seja, se você vai usando como esses pequenos estímulos. Em algum momento você olha o cartão, o conceito quer dizer tal coisa. Tá. Se errou, tá bom, deixa ele lá. Você vai repetindo sempre. Se você começa a acertar, você tira o cartão desse baralho. Deixa ele de lado. Você já está lembrando dele, já sabe o que é. Então isso é uma forma de você ir memorizando certos conceitos que podem ser importantes para o seu estudo.
E o último item, para estar falando sobre essa parte de estratégias e do aprendizado em si, é preste atenção, ou esteja aberto, melhor dizendo, ao chamado aprendizado não consciente. Praticamente 95% na nossa capacidade é inconsciente, é não consciente. E como é que esse não consciente traz as informações para a gente? Para aquilo que eu dou o nome de intuição, ou de insight. Insight para mim, gente, intuição para mim, é só uma forma de lembrança. É um caminho diferente do ponto do racional. Mas é um processo de lembrar de informações. Então o que eu falo é, fique atento às suas intuições. Não estou falando do chute, são coisas diferentes, parecidas, mas são experiências diferentes. Eu acho aqui que todos vocês já passaram por alguma situação do tipo, tá aí, fazer uma prova, bateu o olho numa questão, mal leu a pergunta, já vem a resposta na cabeça, sei lá, é B, e crava no B. Aí depois de um tempo você volta para aquela pergunta, aí, não sei, deixa eu pensar melhor. Né? Aí gasta 15 minutos, né? Aí, não é B não, a resposta é D. Muda e erra. Porque era o B, ou seja, aquilo que vem em poucos segundos era a resposta certa. Aí resolveu pensar, se ferrou. Tá? Então, perceba, nós temos uma inteligência muito maior do que a gente julga, que a gente imagina. E parte dessa inteligência ou dessa sabedoria, ele tem uma comunicação mais sutil, que é que eu dou o nome de intuição. Então, preste atenção. Isso é uma questão mais de se reconhecer, de se conhecer melhor. Aliás, muito do que foi falado aqui, dessas estratégias ou dessas atitudes de um estudante eficaz, ele é um autoconhecimento. É você ver como é para você. E reconhecer, puxa, desta maneira como eu sou internamente, ou da maneira como eu penso, não está me trazendo os resultados que eu desejo. Como eu posso fazer algo diferente? E aqui eu dei várias dicas para vocês. Antes de a gente entrar agora para a parte de perguntas e respostas, queria só apresentar para vocês o curso que eu vou dar sobre esse assunto. E esse é o curso, muitas pessoas me pedem, você não tem curso pela internet? Porque eu estou aqui em São Paulo. E eu sei que tem gente aqui do Brasil todo assistindo essa palestra. E muitos não podem vir aqui para São Paulo. E já fazia tempo, desde o ano passado estavam me pedindo isso. Não tem curso pela internet, não tem curso pela internet. Então, esse assunto, como estudar melhor, eu montei de uma forma que é para fazer pela internet. É usado essa sala mesmo que vocês estão se conectando aqui para ver a palestra. A diferença é que eu abro o microfone de vocês, ou seja, vocês conseguem conversar comigo. Às vezes, dependendo da conexão, a gente tem até a imagem, ou seja, tem uma interação maior. Né? E o que é feito, né, nesta palestra? Bem, quanto que custa? Né? Como é um curso que é pela internet, é o dia inteiro, um sábado inteiro, eu cobro R$350, que pode ser pago pelo PagSeguro. E o PagSeguro ele tem uma grande vantagem para algumas pessoas, é que você pode parcelar em até 10 ou 12 vezes, com um pequeno acréscimo, então é algo que facilita muito para as pessoas. E o que vai ser visto? Aqui, nessa hora que nós estamos juntos, gente, eu estou apresentando várias coisas que são muito úteis, né, que só com isso aqui vocês já conseguem, se tiver a dedicação de pegar e se aprofundar em cada um desses itens sozinhos, se é possível. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinho. Então a ideia qual que é? Eu aprofundar em todos esses itens. Fazer exercícios com vocês, acompanhar vocês na definição de objetivo. Tem exercício específico para começar a pensar de uma forma diferente.
a se organizar, aí trabalhar mais o foco, né, que foi uma coisa aqui que não deu para estar falando, né, como desenvolver o foco e trabalhar um pouquinho mais essas estratégias, ou seja, é bem mais prático. Bem mais prático. E o que é necessário? Primeiro, estar interessado, evidentemente. Mas do ponto de vista técnico, eu preciso que as pessoas tenham uma boa conexão de internet. E, infelizmente, no Brasil, as nossas conexões não são tão boas como poderiam ser, mas a gente tem que estar garantido a conexão. Ter fone de ouvido, né? Porque a gente vai estar interagindo. Se não tiver fone de ouvido, na hora que você começa a falar, aí sai o som também da caixa, da caixa de som e começa a dar retorno, aí tem eco. Então precisa ter fone de ouvido e microfone, né? Pra gente estar conversando, realmente conversando. Então essa da parte técnica é isso. Se vocês conseguirem se conectar aqui, com certeza vocês já estão habilitados, já tem a parte técnica solucionada. E não só isso. Você vai receber uma apostila em PDF, né, que eu envio logo na sexta-feira. Depois do curso, você vai ter acesso aos slides. E não só isso. Todo o curso vai ser gravado. E vocês vão receber, né, um link, né, os alunos vão receber um link com senha para poder estar assistindo, né, essa gravação por mais 30 dias. Ou seja, está com dúvidas, né? Ah, puxa, acho que não peguei direito aquela parte lá de objetivos, como é que era mesmo? Volta, vai assistir, né? Vai assistir aquela parte ligada a objetivos. Né? Vai estar disponível para todos os alunos isso. Né? Isso tem sido muito legal, foi uma coisa que eu coloquei ano passado, né, na primeira turma, na segunda turma, o pessoal gostou muito e eu acho que tem dado um grande apoio para as pessoas. Mas não só isso, eu também estou à disposição para estar tirando dúvidas. Porque curso, né, vocês sabem como é que é, não é que fez o curso agora aprendi tudo. Não, não é assim. O curso te leva para um certo patamar, um patamar melhor, sem dúvida, mas aí tem algo de estar treinando aquilo para estar realmente assimilando, internalizando todas aquelas informações, todas aquelas técnicas, o que seja. O Vinícius está me perguntando aqui, o curso de coaching. Vinícius, você está me falando de que tipo de coaching? Eu tenho vários trabalhos de coaching, mas eu tenho um coaching que é um coaching de aprendizado, ou coaching voltado para os estudos. Qual a diferença do coaching de estudos ou de aprendizado com os cursos? É que o coaching ele é individual. Eu faço um a um. A gente faz por internet, por Skype, por telefone ou presencialmente, se a pessoa estiver em São Paulo, tá? Onde desenvolvo coisas específicas, necessidades específicas. Ele é bem um trabalho assim de desenvolvimento interno. Ensino técnicas se forem necessárias. Vamos dizer assim, alguém de repente tem dificuldade de se organizar para estudar. Tentou, mas não está conseguindo. Então eu ajudo a pessoa, né? O coaching ele é focado num objetivo bem específico, né? Poxa, como eu vou desenvolver isso nessa pessoa? Perceba, não é ensinar, mas ajudar a pessoa a se organizar. É um trabalho um pouquinho diferente. Regina, Waras, quais os outros cursos online que o senhor oferece? Regina, hoje eu só estou oferecendo esse, que é o Como Estudar Melhor. Que para mim esse curso também está sendo um laboratório para que eu possa passar os outros dois cursos, que é o Como Aprender a Aprender e o curso de Leitura 2.0, Fotoleitura, também num formato online. Então, no momento, só tem um, mas espero no futuro ter outros. Bem, gente, agora está na hora das perguntas, ou mais perguntas. Eu vou colocar aqui para vocês o link para a página, né, que eu estou vendo pessoas que estão bem motivadas para estar fazendo esse curso. Vou deixar aqui o link. São dois links. Um para a página do curso, infelizmente juntou
e o outro para a parte de inscrição. Se entrar também na página do curso, daí é possível fazer a inscrição por lá também. Tá? Depois, se vocês quiserem estar visitando a página. Bem, vamos lá. Almira. E disse que eu preciso coaching para me organizar. Quando estará disponível? Almira, o coaching ele é individual, né? Então a gente marca. É como você marcar num trabalho, um dentista, né? A gente marca um horário, tá? Você escreve para mim, a gente vê, depois a gente pode estar conversando, explicando melhor como é que é esse trabalho, e depois a gente marca um horário, tá? 1 hora por dia, 1 hora por semana. E aí vê quantas sessões vão ser necessárias, 2, 3, 5, sei lá, tudo depende do que se quer e do ritmo, né? Então ele é feito em função do ritmo também da pessoa que está necessitando do coaching. Entre em contato comigo, Almira. Reginaldo, tem uma ideia de quando terá outro curso? Pois no dia 3 não poderei participar. Reginaldo, vai depender um pouquinho de como for a demanda para esse curso. Se eu achar que vai ter um bom número de pessoas que tem demanda para mais, eu vou marcar uma outra data assim. O senhor irá repetir esse curso em setembro e outubro? Eu não sei, né? É a mesma coisa que eu falei para o Reginaldo. Vamos ver como é que vai ser a demanda para esse curso de agora. Júlia, agora tem que sair, mas gostei muito da palestra. Obrigado, professor. Obrigado para você também, Júlia, e boa noite. Exude, eu estou falando seu nome certo? Tá? Por favor, me corrija. Tá? Quanto custa o coaching? O coaching de aprendizagem eu cobro R$210 a hora. Mas a gente conversa, né? Entre em contato comigo que a gente conversa. Se for necessário, né, um outro tipo de valor ou uma outra condição, tudo pode ser conversado. Obrigado, Rita. Obrigado por você estar presente também. Regina, também é a mesma situação do Reginaldo, tá? Vamos conversar, né? Tá precisando, né, gente, né? Vocês vão aqui tá meu telefone, tá o meu e-mail. Vocês amanhã mais tardar na sexta-feira, eu vou mandar para vocês o vídeo dessa palestra, ou seja, eu estou gravando, faço amanhã uma edição e depois eu vou disponibilizar para vocês estarem assistindo. E também aqui os slides, vocês vão poder ver os slides novamente. Tá? E também meus contatos, né? Querendo saber coisas mais específicas ou precisando de coisas mais específicas, conversem comigo, entrem em contato comigo. Tá, obrigado, boa noite, né? Bem, o pessoal aqui está agradecendo, Paulo, também muito obrigado, boa noite. Tá. Roberta, você faz curso de PNL? Não, Roberto, eu pessoalmente eu não dou curso de PNL, apesar de ter toda a formação em PNL, eu também sou trainer. Eu tenho uma pessoa, um primo meu, na verdade, que é um excelente profissional da área de programação neurolinguística, que ele nem mora no Brasil, hoje está morando em Barcelona, mas quando ele vem para o Brasil eu organizo os cursos para ele. E eu espero que ele venha no final do ano, mas eu manterei vocês informados sobre esses trabalhos de PNL. Exude, eu já mandei a minha inscrição. Ah, que ótimo. Tá? Depois eu vou dar uma olhada aqui. Muito obrigado, Exude. Vinícius, muito obrigado e proveitosa palestra. Parabéns pela inédita iniciativa. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Matheus, professor, amei sua palestra. Sou concurseiro e preciso muito de suas dicas, pois as dificuldades são imensas. Eu imagino, Matheus, eu não tenho essa experiência de eu fazer, né, de estudar, me preparar para um concurso público. Minha referência é só o vestibular, que na época já foi algo bem intenso, e eu sei que o concurso é bem mais intenso. Eu já tenho ajudado várias pessoas nessa área. Tá? Precisando de alguma coisa, entre em contato comigo, Matheus. Regina, o Aras, muito obrigada. Estarei modelando o senhor. Obrigado. Sou nova nesse caminho de coaching. Tá ótimo, Regina. Dá um grande abraço. Luiz César, muito obrigado, professor. Já fiz o Leitura 2.0 aqui no Rio. E, de fato, a maneira de ver a leitura e o aprendizado mudou completamente. Valeu. Muito obrigado, Luiz César. Tá? Sem dúvida. Como eu falo muito no curso, é uma grande mudança de paradigma. O Leitura 2.0. Muito grande a mudança.
Exude, aguardo os próximos cursos. Preciso muito, pois tenho a faculdade com curso para defensoria. Nossa. Boa noite. Regina, irei indicar para os meus alunos o seu curso. Muito obrigado, Regina. Muito bom. Muito obrigado. Bem, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu posso estar ajudando vocês mais em algo sobre esse assunto de como aprender, como estudar melhor e aprender mais? Bem, se vocês realmente não têm mais nenhuma outra pergunta, como eu falei, vocês vão estar recebendo depois o link para assistir essa palestra novamente, se desejarem, ou mesmo compartilhar com outras pessoas, né? Vocês podem passar o link para outras pessoas. E agradeço muito a presença de todos vocês. Eu fiquei muito contente com todas as perguntas, né? com a maneira como vocês interagiram e tudo mais. Muito obrigado. Tenham uma excelente noite e eu espero vê-los em um outro momento. Tá? Muito obrigado. Tá? Fiquem com Deus também. Muito obrigado.